Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós temos aqui 9 grandes divisões do livro de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos. O primeiro tem o prefácio e depois começam as narrativas da infância de Jesus, que vai até o capítulo 2. O capítulo 3, a primeira parte, fala sobre o ministério de João Batista. Depois, o começo do ministério de Jesus fecha o capítulo 3 e já começa o capítulo 4. Quando Jesus está na Galileia, nós temos do final do capítulo 4 até o capítulo 9, quase até o final. Da Galileia para Jerusalém, fechamos o capítulo 9 e vamos até o capítulo 19, numa primeira parte. Já em Jerusalém, fecha-se o capítulo 19 e vai até o capítulo 21. A crucificação é contada do 22 até o 23. E a ressurreição fecha o livro de Lucas no capítulo 24. Então vamos ver hoje neste vídeo o primeiro e o segundo pedaço, a primeira e a segunda parte, o prefácio e as narrativas da infância. O prefácio vai do verso 1 ao 4 do capítulo 1. E aqui Lucas começa a explicar como ele está fazendo o livro. Não que ele tenha sido uma testemunha, como nós vimos, mas ele consultou testemunhas. Quem eram estas testemunhas? Eram testemunhas oculares. Não quer dizer que elas ouviram falar de Jesus. Não, elas viram Jesus. Elas ouviram de Jesus os seus ensinamentos. Mas também ele consulta outras testemunhas que são ministros da palavra, que ensinavam a palavra, porque tinham aprendido com Jesus. E, além disso, ele também consulta documentos. Alguns estudiosos dizem que um dos documentos que Lucas consulta é o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo de todos os evangelhos. O Evangelho de Lucas ele foi escrito para uma pessoa de nome Teófilo. Alguns dizem que esse Teófilo não existia, alguns dizem que sim, que ele existia. Se ele existe, Teófilo quer dizer Theos, Deus, Philos, que ama. Então, Teófilo é uma pessoa que ama a Deus. Mas pode significar um simbolismo, todos aqueles que amam a Deus. Ele é chamado aqui de excelentíssimo. A expressão excelentíssima, ela é utilizada sempre para alguém que tem alta posição. Nós não chamamos qualquer pessoa de excelentíssimo. Nós só chamamos de excelentíssimo aquela pessoa que tem um cargo alto, uma posição alta. E por que Lucas escreveu? Lucas escreveu para determinar que o cristianismo é verdadeiro, que tudo aquilo que está sendo pregado, que foi pregado, que vai ser pregado nas igrejas, é verdadeiro. E ele é capaz de confirmar através de toda a história que já aconteceu e que estava acontecendo. Então, ele queria documentar isso. Ele queria provar para Teófilo e para todas as outras pessoas que tudo aquilo era verdade. Ele tem testemunha disso, ele tem documentos disso. Ele começa a falar sobre
João Batista. Mas antes dele falar para João Batista, de João Batista, né, da vinda de João Batista, ele diz que isso aconteceu no reinado de Herodes. Nós temos vários Herodes aqui. O Herodes era um nome comum porque Herodes, pai, o Herodes Magno, que era o grandão, que era o poderoso, todos os filhos dele receberam, quer dizer, todos não, a maioria dos filhos dele receberam o nome de Herodes. Então, vários têm Herodes alguma coisa, Herodes Antipas, Herodes isso, Herodes aquilo, eles têm o nome de Herodes. Quando ele fala aqui de Herodes, ele está falando desse Herodes grande, do Herodes chamado Herodes Magno, o pai de todos estes. Ele está falando mais ou menos entre 37 a 4 antes de Cristo. Por que antes de Cristo? Porque veja, Cristo, a datação aqui, ela às vezes é um pouco confusa. Então, Herodes, por alguma datação, ele morre antes do nascimento de Cristo. E alguns dizem que ele morre logo depois do nascimento de Cristo. Pois muito bem, nesta época em que Herodes era rei, o rei nomeado pelo imperador romano lá na Judéia, naquela região, né? Quando ele era rei, Zacarias era sacerdote. E ele era sacerdote casado com uma mulher de nome Isabel, que também era da tribo sacerdotal. Os dois eram da tribo sacerdotal, como a lei exigia. E eles já eram velhinhos, eles já tinham uma idade avançada. Ele era da ordem de Abias. Eram sacerdotes que, naquela época, segundo como Davi estabeleceu, eles tinham divisões para prestar serviço no templo. Então, haviam 24 divisões e eles ficavam de plantão 2 vezes por ano, né, para fechar os 12 meses. E ele estava então de plantão nesta época, ele estava de plantão, ou seja, ele ia oficiar no templo, tá? Mas ele era de idade avançada e não tinha filhos. Naquela época, não ter filhos era considerado um castigo. Mas ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa honesta. Mesmo assim, Deus não havia dado filhos para ele e para Isabel. E ele foi sorteado, ele foi então oferecer um incenso dentro do templo. Então ele somente entrava, os demais ficavam lá fora, tá? Enquanto ele oferecia o incenso. E quando ele estava ali, de frente para o altar, oferecendo incenso, que no simbolismo são as orações, então ele vai, acende o incenso, faz as orações pelo povo, por ele, enfim. Neste momento, um anjo lhe aparece, Gabriel. Gabriel quer dizer homem de Deus, também chamado de fortaleza de Deus. Ele aparece e diz para Zacarias que ele vai ter um filho. Bom, Zacarias tinha uma certa idade e ele fica assim, confuso. Como assim eu vou ter um filho se eu já tenho idade e a minha esposa também? O anjo então diz, não, você vai ter um filho, seu filho vai se chamar João. João significa o Senhor é gracioso. E ele vai ser nazireu. O que é nazireu? Nazireu é aquela pessoa que não usa de vinho, bebida fermentada durante a vida, e ele seria nazireu desde o ventre da mãe, assim como Samuel também foi, desde o ventre da mãe ele não bebia vinho, nem a mãe bebia vinho, portanto ele é nazireu desde o ventre. Tá? Então ele era nazireu, não cortava o cabelo, enfim, não tocava em mortos. Existia 3 ou 4 exigências para que você fosse nazireu. E seria cheio do Espírito Santo. Aliás, mais ainda, diz o anjo, ele está com um ministério determinado, como um ministério assemelhado ao de Elias,
conforme está em Malaquias 3, 1 e 4, 5 e 6, que se o amado lembra, né? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, né? E ele fala, né? E virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança que vós desejais. Eis que vos enviareis o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Enfim, ele fala aqui a respeito de uma profecia. A profecia diz respeito a Jesus, mas diz respeito também a João, que era o Elias que haveria de vir para preparar o caminho para Jesus. Zacarias, ok, mas e a minha idade, como é que fica? E Gabriel, então, ele argumenta o seguinte: olha, eu tenho uma posição diante de Deus. Eu não estou vindo aqui por mim. Eu estou vindo aqui porque eu sou mensageiro do próprio Deus. Então, o que eu estou te dizendo não é de mim. O que eu estou te dizendo é do próprio Senhor. Eu tenho uma posição digna. Então, olha lá, cuidado com o que você vai falar. Cuidado com as mensagens que você recebe dos anjos do Senhor, porque são mensagens vindas do Senhor. E aí, esta colocação de Zacarias fez com que houvesse uma consequência séria. Qual é a consequência? Zacarias fica mudo, ele não fala mais nada, ele não consegue mais falar. Isabel concebe, mas ela não conta para ninguém, ela esconde. Por 5 meses ela não fala para ninguém que está grávida. Ninguém sabe explicar por quê, porque a palavra de Deus não nos diz por que ela não contou isso. De qualquer forma, quando ela está mais ou menos no 6º mês da gravidez, Maria, que era de uma outra aldeia, uma aldeia de Nazaré, recebe uma visita. Quem chega na casa de Maria? Gabriel. Gabriel chega e ele vai cumprimentar, então, Maria. Maria, neste momento, ela não era casada com José. Bom, vamos explicar isso. O casamento judeu, naquela época, ele era constituído de 2 etapas, 2 momentos. No primeiro momento, havia uma promessa solene de casamento. E aí as pessoas já estavam vinculadas, era como se elas já fossem casadas, mas elas não coabitavam, elas não moravam juntas, tá? Então havia um tempo entre esse primeiro contrato de casamento até que se fizesse efetivamente, né, o casamento, e aí eles passavam a morar juntos. Pois bem, Maria estava nesse primeiro momento. Portanto, apesar de estar desposada, casada com José, eles ainda não coabitavam, porque não havia chegado esse segundo momento, não era o tempo ainda do segundo momento. Era, portanto, virgem. Ela estava virgem, ela não tinha coabitado com José. E aí o anjo a cumprimenta, diz que ela é cheia de graça. O que quer dizer quando o anjo diz que ela é cheia de graça? Que o favor de Deus, o beneplácito de Deus está sobre ela. E ele anuncia a gravidez. De novo, você vai ficar grávida e o nome dessa criança que você vai ter deve se chamar Yeshua. Yeshua quer dizer o Senhor é salvação. Traduzido fica Jesus. Então o nome Jesus em hebraico é Yeshua, que significa o Senhor é salvação. E ele seria chamado Filho do Altíssimo, um herdeiro do trono de Davi. O Messias já estava sendo esperado. O Messias deveria vir
da linhagem de Davi. E nós vamos ver mais para frente que tanto José quanto Maria são descendentes de Davi, cada um da sua linhagem. Então vem Davi, depois a linhagem se separa um pouquinho mais para frente. No final de uma vem José, no final de outra vem Maria. Isso segundo alguns estudiosos. O reinado deste Jesus, deste Messias, seria eterno. E ele estaria sobre quem? Sobre todos os descendentes de Jacó. As 12 tribos, portanto, os 12 filhos de Jacó. Ele traria um reino. Não era um reino temporal, era o reino de Deus, um reino eterno. Maria tinha muita coisa para assimilar. Ela sabia disso tudo. Ela entendia isso tudo. Mas o que ela não entendia é como ela iria ficar grávida se ela não conhecia homem, se ela não conheceu o seu esposo, se ela estava casada, mas ela ainda não coabitava. Então, o anjo explica para Maria a participação do Espírito Santo nesta circunstância. Isto significa que Jesus seria santo desde o início, porque ele seria filho de Deus. Filho de Deus por obra do Espírito Santo. E ele fala também que, olha, tua prima Isabel também está grávida. Isabel, então, recebe uma visita de Maria. Maria vai até Isabel. E quando ela chega lá para visitar Isabel, quando ela cumprimenta, João, que estava no ventre de Isabel, que já estava aí pelo 6º mês, um pouquinho mais, ele se move, ele reage, não a Maria, mas ele reage a Jesus que estava sendo gerado no ventre de Maria. E neste momento, quando ele se move, quando ele reage, porque ele é cheio do Espírito Santo, quando ele reage, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela diz a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Olha que coisa interessante. Bendita és tu entre as mulheres quer dizer que ela, Maria, é mais bendita, ela está mais abençoada do que a própria Isabel. Como assim ela está mais abençoada? Porque Maria é novinha e Isabel já tem idade. Então era um milagre que ela estivesse grávida. Era uma bênção sem tamanho, mas a bênção de Isabel nem se comparava à bênção de Maria, porque ela tinha no seu ventre aquele que era e que seria o Salvador de todos nós. Portanto, ela diz: bendita és tu entre as mulheres. E aqui acontece um dos mais belos cânticos que nós temos na Bíblia. Nós temos aqui o chamado Magnificat, que é o cântico de Maria, comparável em louvor, em beleza e adoração ao cântico de Ana, quando lá Samuel está sendo gerado, lá em 1 Samuel 2, 1, 10. Ela reconhece a bênção que está recebendo, ela reconhece que esta bênção veio sem que ela mereça essa bênção. Nós não somos merecedores das bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor são dadas por misericórdia e por graça, e porque Deus é
o nosso Salvador e que fará a sua ação através de Jesus, que veio para salvar a humanidade. Ele é poderoso, santo e misericordioso. Poderoso porque ele faz grandes coisas. Santo porque ele é santo, totalmente santo, e misericordioso para com todos aqueles que não merecem e têm as suas bênçãos daquela época até a eternidade. Então, compara esse tratamento de Deus aos poderosos e aos humildes, né? Os poderosos não têm isso, mas Deus se volta em beneficência para os humildes. Deus tem uma atitude benéfica para aqueles que são humildes, para aqueles que são famintos, para aqueles que são desvalidos, para aqueles que são seus servos. Uma palavra, o servo. O Messias foi enviado para derrubar os poderosos. O Messias foi enviado para estabelecer um reino, não um reino físico, não um reino guerreiro, mas um reino de justiça, um reino de misericórdia e um reino eterno. Passa-se então, em seguida, para a circuncisão de João. A lei determina que a circuncisão se dê no 8º dia. Essa é a lei. E neste dia, pode-se dar um nome antes para a criança, mas pode-se dar um nome no momento da circuncisão. Então, no momento da circuncisão, ocorreu aí aquela confusão. Os parentes, já que Zacarias não conseguia conversar, falar, os parentes começaram a se meter numa coisa que não era incumbência deles. Quem dá nome às crianças é o pai e a mãe. Os parentes não têm nada a ver com isso. E aí, quando Isabel disse o nome é João, todo mundo achou ruim. Todo mundo começou a dar sugestão, dar isso, daquilo, não sei o que, não sei o que. Zacarias pega uma plaquinha e escreve, o nome dele é João. Neste momento, a voz de Zacarias é restaurada. No momento em que tanto Isabel quanto Zacarias dizem o nome desta criança é João, conforme o anjo me falou. E assim acontece, né, a restauração da voz de Zacarias. E quando a voz é restaurada, ele começa então a entoar um dos cânticos que acontece aqui no livro de Lucas, que é chamado Benedictus, ou seja, o Senhor é bendito, né? Então, o cântico de Zacarias ele está dividido em 4 partes. Na primeira parte, ele fala das ações de graça do Messias, que o Messias visita o seu povo, redime o seu povo a um custo muito alto, o custo da sua vida. Ele liberta o seu povo com poder salvífico, ele salva, ele liberta o seu povo da casa de Davi, ou seja, ele é descendente de Davi, o Messias é descendente de Davi. Então ele está dando graças ao Messias. A salvação é uma misericórdia, uma conformidade com a aliança lá atrás, desde Abraão. Ele está rememorando isso tudo. Ele fala dessa grande libertação. Ele fala desse cumprimento da promessa para que o povo possa adorá-lo, servi-lo em justiça em justiça e santidade. João seria profeta do Altíssimo. Não havia mais profecia como havia antes. Este será o profeta. Ele vai à frente, ele prepara o caminho do Senhor. Veja que Zacarias já sabia disso tudo pelo Espírito. Zacarias já sabia disso tudo. Ele iria à frente, ele prepararia o caminho para o Messias, para o Senhor. Ele conclamaria o povo ao arrependimento e a salvação já estava a caminho, já seria ampla, já
seria completa. Ele iria tirar todos aqueles que estavam, prontos para morrer à beira do abismo, à beira da morte, e ele os conduziria para o caminho da paz por causa da misericórdia de Deus. Ele fala então de paz. Paz, shalom, que contribui, tudo que contribui para o supremo bem de todos os homens. Amém, amados? Bons estudos.